Fala pessoal, meu nome é Daniele Lopes e hoje eu vim falar de Magazine Luiza, Pets e Via Varejo. Basicamente a gente vai falar o que está acontecendo com o varejo. Fica aqui que eu te conto. Aqui eu começo citando 3 pontos que impactam o consumo das pessoas, que por sua vez batem bastante nas varejistas e claro, o mercado não perdoa. Dá uma olhada nesse gráfico de Magazine Luiza e Via Varejo nos últimos 12 meses. Aqui a gente tem um combo: inflação altíssima, PEC dos precatórios e risco fiscal. Tudo isso impacta. Aqui a gente tem um cenário de inflação forte, que é ruim para a economia brasileira. E no começo da semana a gente teve o relatório Focus, que é um relatório divulgado toda semana pelo Banco Central, em que eles mostram as projeções mais atualizadas do mercado para a economia. E eles mostraram exatamente isso. A expectativa de inflação já é de 4,96 para o ano de 2022, que já está acima da meta de 3,5. Está super claro que o Banco Central não vai conseguir manter os níveis de inflação dentro da meta. E que, inclusive, eles já estão entregando os pontos para 2023, onde a gente vê níveis de inflação subindo, com a meta de 3,25 e a expectativa já é de 3,42, o que também aumenta a expectativa de elevação da Selic para 11,25 para 2022. Claro que isso não é recente, pessoal. Isso vem acontecendo há algum tempo e eu citei aqui no vídeo a PEC dos precatórios, que basicamente são dívidas judiciais da União com pessoas físicas e jurídicas. Então você tem funcionários públicos, servidores de saúde que vão receber os seus pagamentos do governo e a PEC veio justamente para propor o parcelamento das dívidas. Elas seriam pagas no ano que vem e dá mais ou menos um valor de 90 bilhões de reais. E todas as dívidas são corrigidas pela Selic, que eu acabei de falar que vai galgar os seus 11%. E no final de tudo, também muda a forma de calcular o teto de gastos. Mais uma vez, farra nas contas públicas. Para você nunca mais esquecer. Imagina aquele vizinho que deve para todo mundo, continua pegando empréstimos, empurra com a barriga os pagamentos e as taxas lá do banco comendo solto. E são abusivas, né? É mais ou menos assim que o gringo vê o Brasil. A gente mal saiu dos reflexos da pandemia, onde a indústria não está sendo capaz de manter níveis de produções elevados, a gente vê falta de chips para fazer carros, eletrodomésticos e tudo isso também gera inflação na cadeia. Vamos somar isso ao nosso risco fiscal citado há pouco, com foco nas eleições por parte dos nossos governantes. E voilá! Você tem Bolsa Brasileira despencando e dólar subindo. Dani, quer dizer então que você virou semeadora do caos? Não! Meu papel aqui é te mostrar como tudo isso se conecta e te explicar exatamente como todos esses fatores impactam diariamente as varejistas da sua carteira. E hoje eu vou falar aqui em especial da Magazine Luiza e Via Varejo, as queridinhas dos investidores. As ações do varejo acumulam quedas próximas a 60% nos últimos 12 meses. Mas Dani, todas as empresas que estão caindo e até as varejistas estão com resultados ruins? Elas estão quebrando? Não. A gente tem empresa com ótimos resultados, diga-se de passagem, e estão caindo. O mercado está com medo, está irracional, não está fazendo valuation, muito menos se incomodando que alguma empresa negocie abaixo do seu patrimônio. É irracionalidade, pessoal. Existe muita insegurança do que está por vir. Mas isso a gente pode falar em um outro vídeo. Agora, a gente viu muita varejista quebrar, as menores quebraram na pandemia. E claro, Magazine Luiza e Via Varejo sofreram na pandemia e ainda estão se recuperando. Mas eles possuem muito mais recursos para sobreviver, desde a linha de crédito até o tamanho dos seus negócios. Existe também um otimismo nessas empresas por causa da Black Friday e do Natal, que realmente são momentos em que o consumidor aproveita para comprar as coisas que precisa, e as que não precisa também. Mas vamos lá! Eu falei que os juros estão subindo, a gente tem uma inflação alta, um governo preocupado em gastar, focado em eleições, temos um dólar alto que força as empresas a repassar o aumento nos preços. Isso tem que ser repassado, porque a empresa não é capaz de absorver tudo, pelo menos não no longo prazo. O aumento nos preços desestimula o consumo e o aumento da Selic, por consequência dos juros, eleva o custo do crédito também. E aí você também desestimula o consumo. É um cenário turbulento que não deve clarear para as varejistas, pelo menos não no curto prazo. A própria diretoria da Magalu disse isso em seus resultados. E antes da gente falar dos resultados, a gente tem que lembrar que na Bolsa, as empresas têm mais acesso ao capital. Existe uma oportunidade maior de crescimento, muito mais do que pequenas varejistas. A Magalu existe desde a década de 50, passou por uma mudança transformacional em 2016 e hoje ela é a empresa que a gente vê hoje, extremamente revolucionária. Mas, como toda varejista, os desafios incluem a logística.
Diga-se de passagem, eles têm uma ótima gestão disso. Tem serviços de entrega em até 48 horas, entregas ultra rápidas em até 24 horas. Mas a gente tem que ficar de olho nisso. Outro ponto que é importante quando a gente fala do varejo é que ele é mais cíclico. Dependente do PIB, a economia precisa estar aquecida para você ter consumo. E aqui também a gente tem muita competição. Então todas as varejistas tentando brigar pela sua atenção, pelo seu consumo, pelo acesso ao site, as companhias têm margens baixas. Por isso é muito importante volume. No histórico, a gente vê a Magazine Luiza com margem líquida de 2%. Atualmente está mais impactada, mas a média do setor é isso. É bem baixo. Então você precisa escalar. Por isso que a gente vê forte investimento no e-commerce. Lembrando que no e-commerce o que impera é o volume, já que algo mais caro, a loja física ainda pega mais na margem. Então o foco da companhia no online sempre é redução de custos. Volume alto e custos baixos. Lembrem-se disso. Agora vamos para os resultados. Dá uma olhada nos números da Magalu. Com o e-commerce tradicional, que a gente chama de 1P, aquele de sortimento próprio, cresceu 7% na comparação anual. E o Marketplace, o 3P, que também envolve terceiros e também serviços financeiros, que é onde todo mundo foi para a pandemia, faz muito mais sentido essa vitrine virtual, isso cresceu 67%, muito mais forte. Para vocês terem uma ideia, o 3P da Magalu, que é esse marketplace da internet, levou 5 anos para atingir os 3,5 bilhões de reais em um trimestre, o que o 1P tradicional na loja levou 20 anos. Olha como o digital acelerou o processo de crescimento das empresas. Claro, a companhia conseguiu manter sua receita estável, o EBITDA caiu 75% e o lucro menos 90% quando a gente tira todos os não recorrentes. A receita foi impulsionada pelo que a gente acabou de falar, a plataforma da Magalu. E por que o EBITDA e o lucro caíram? Lembra que eu falei que o foco é volume e custo baixo? Quando você tem um descasamento disso, ou até mesmo um cenário como o que a gente está passando agora, de inflação de custos, você vê esse tipo de impacto. A companhia teve custos e despesas maiores, e sem entrar muito aqui no detalhe, mas as despesas também entram as provisões para perdas. Despesas com vendas, com pessoas, tudo isso contribuiu para a queda do EBITDA, e o aumento de juros também impactou a linha de despesas financeiras, por isso que a gente viu um lucro líquido também impactado. A Magalu é a maior varejista do Brasil. E é considerada, dado seu forte crescimento e múltiplos altos, uma empresa de crescimento. Por isso, a avaliação que o nosso analista de Growth Investing, ações de crescimento em bom português, que é o Rafael Ragazzi que faz, ele entende basicamente todo o potencial de crescimento da companhia, e aqui a gente está falando de aquisições, investimentos em tecnologia, focar em construir uma plataforma que a Magalu quer de fato se tornar, uma prestadora de serviço para todas as áreas do varejo. Tudo isso vai na conta do valuation. Com o lucro de 717 milhões de reais nos últimos 12 meses, negociando a 83 vezes lucros, a gente vê que a Magalu não está num preço razoável que justifique o crescimento. Com um múltiplo médio da nossa bolsa de 7 vezes lucros, sim, 7 vezes lucros, realmente barato. Quando a gente compara esses 7 vezes lucros com uma ação de crescimento que é a Magalu, a gente está falando que a companhia precisa crescer 12 vezes os seus lucros para atingir níveis saudáveis de negociação, o que vai dar mais ou menos um lucro de 8,5 bilhões por ano. A Magalu tem mais ou menos 3% do mercado online de comércio. Tem um caminho longo pela frente, que está sendo extremamente bem feito, mas o preço ainda não justifica a nossa entrada. E antes de eu falar da Via Varejo, eu vou te dar a queridinha do Ragazzi no Nord 10X. Inclusive, dá uma olhada no trabalho dele. Ele acompanha a Magalu de perto, ele entende que não é hora de entrar, mas ele já vê uma outra oportunidade no varejo, o ramo varejista pet, que é a Petz. A Petz possui 7% do mercado de produtos pet no Brasil, vem crescendo em um ritmo fortíssimo. São 156 lojas, 120 centros veterinários, 12 hospitais e a companhia ainda tem o braço de adoção pet. A Petz é considerada um ecossistema pet. Eles querem vender e oferecer praticamente tudo ligado aos nossos bichinhos. Cerca de 58% das vendas são concentradas em São Paulo. O foco é que isso seja reduzido, porque a companhia tem um plano de expansão em novas regiões. A gente falou bastante que o varejo está migrando para o e-commerce, e o varejo pet não é diferente. A Pet, inclusive, é fortíssima no varejo online. Ele já tem uma integração completa da plataforma física com a digital. Inclusive, 30% dos produtos já são vendidos online. E o mais legal aqui é a modalidade pick-up, onde você compra e só vai retirar. Isso dá 86% dos resultados da companhia. Olha como é fácil para você fazer a compra online e mais fácil ainda para a logística da Petz.
que você vai lá buscar para ela. Aliás, a logística não é um problema aqui. A Petz consegue entregar cerca de 84% das suas encomendas em um dia útil. Isso saindo de um centro de distribuição. Quando a gente fala de sair da loja, isso aumenta para 96%. Claro, o desafio é manter esse nível de logística, excelente por sinal, quando ela começar a expandir. Mas o Ragazzi já está de olho nisso. Eu vou falar um pouquinho dos resultados e vou dar uma pitada do valuation. A companhia entregou um crescimento de 43% na receita líquida, também no EBITDA, e 56% no lucro líquido. A expansão de lojas e forte crescimento no digital trouxe esse bom crescimento. E a Petz conseguiu repassar o aumento de preço aos consumidores. O que o Ragazzi usa de premissa de valuation? 3 pontos importantes. O crescimento desse mercado que é pequeno, a concorrência que ainda é baixa, a Petz largou na frente, e alguns números que eu não posso abrir agora. Essa é uma das coisas que o Ragazzi mais gosta. Eu te dei todo o panorama geral, mas premissas, valuation, é importante que você dê uma olhada na carteira dele e já bate um papo com ele. Você já entendeu aqui o que você faria com a sua ação varejista, a Magazine Luiza, e o que você pode fazer com a sua nova varejista, a Petz. Dá uma olhada nesse link e monta toda a sua carteira de Growth Invest. E para finalizar, Via Varejo. Os resultados da companhia deixaram o mercado extremamente incomodado. Explico. A gente teve uma receita caindo 6%, o EBITDA ajustado crescendo 7% e o lucro líquido crescendo 1%. Peraí, lucro? Opa! Aqui a gente achou um belo esqueleto no armário. Se você eliminar o não recorrente, que foi basicamente um ajuste de processos trabalhistas, a gente tem um EBITDA negativo de menos 342 milhões e um prejuízo de menos 638 milhões de reais. Obviamente o mercado não gostou. Não é comum você encontrar um negócio de bilhão da noite para o dia. Então o risco, que eu vou classificar aqui muito facilmente como risco de governança, somado à dificuldade em retomar o faturamento de lojas, Via Varejo está deixando a desejar aos seus investidores. E se a gente soma isso a todo o cenário macro, as ações caem em derradeira. Para Magalu, obviamente a gente vê um vento muito mais a favor. É por isso que o Ragazzi está de olho. E quem acompanha a Via aqui é o Zonaro, que fez uma seleção de cavalos muito mais fortes no Small Caps. Outro link que vale a pena você conhecer e parar de investir em varejistas sem saber o que você está fazendo. O mais interessante que eu deixo aqui para vocês olharem é a diferença dos dois resultados e as ações andando juntas. Faz sentido isso? Aquilo que eu falei antes, o mercado não está preocupado com fundamentos agora, mas em algum momento ele estará. Então busca o cavalo que você quer ter na carteira, porque na retomada não adianta sair correndo atrás e comprando o que mais subiu. E você que me acompanha há mais tempo já sabe que você precisa olhar resultados, não cotações. Eu deixei 2 links que são super úteis para você investir, então aproveita. Comenta aqui embaixo se você tem alguma varejista que eu falei no vídeo, se você quer que a gente fale sobre alguma empresa em específico. Toda semana eu volto aqui e a gente vai aprofundar alguma coisa juntos. Invista melhor, vai fazer todo sentido para você no longo prazo. É isso aí, pessoal, um grande abraço.